Olá, eu estou hoje aqui mais uma vez tendo a honra aí de compartilhar essa mesa, aprender um pouquinho com os meus amigos, diretor do Citran, vice-presidente, Barbieri, aí o proprietário da Blue Transportes, e participando aqui com a gente, vão nos dar uma aula hoje um pouco sobre cadeia de frios aqui, equipamento nessa área, os representantes da Carrier Brasil. Nós temos Wagner, que representa toda a área de vendas para o Brasil aqui participando conosco, e o Nereu, que responde toda a parte de assistência técnica, aftermarketing, que daí eu fui descobrir o que era aqui, né? Meu primeiro aprendizado na mesa, é toda a parte de comercialização de peças após a venda do equipamento. Isso, né, Nereu? O Nereu vai ter a oportunidade de explicar melhor aí para nós. E nosso objetivo hoje aqui é que aqueles que estão tendo acesso entendam um pouco melhor o nosso setor, né, que é o frigorificado, que responde aí pela pujança do transporte aqui no Oeste Catarinense, principalmente na cidade de Chapecó. Então esse assunto do frio aqui para nós literalmente vale ouro, né? Literalmente vale ouro. E o Barbieri tá nesse negócio aí há quanto tempo, Barbieri? Já tem mais de 20 anos, né, de Blue Transportes, mas já tem um histórico familiar já anterior a isso, né? Então já vem de família. Exatamente. E os nossos amigos, e o Wagner e o Nereu, como é que entraram na cadeia do frio aí? Meu nome é Nereu, então, eu trabalho na empresa Carrier Refrigeração há 29 anos. 29 anos. Bom, eu vou falar um pouquinho. Bom, quer te apresentar, Wagner? Pode ser. Sou o Wagner, então, né? Sou gestor de vendas de equipamentos já há algum tempo. Eu entrei na Carrier faz 13 anos. Comecei no segmento pela Carrier e uma honra também. Obrigado pelo convite, obrigado por participar aqui, principalmente o seu Marcos aí, que é uma referência aí no empresariado aqui de Chapecó. Mas quase 14, né? Quase 14, Wagner. Quase 14. Vamos mudar assim. Tá? Quase 14 anos na Carrier. Mas brincadeira. É um bate-papo aqui, vamos brincar um pouquinho. Tá certo. E aí, Nereu já ia contar um pouquinho da história. Conta lá, Nereu. Eu quero falar um pouquinho da história, como a Carrier começou aqui no Brasil, né? Tem já 32 anos de Brasil. Começou com a joint venture com a Randon, lá em 1993, lá em Caxias do Sul. Essa joint venture durou 8 anos, né? Em 2001, a Carrier separou para trilhar sozinho o seu caminho, né? E foi justamente nessa região de Chapecó que realmente a Carrier começou a consolidar sua marca aqui na região e em todo o Brasil. Tá? Que bacana. Importante ressaltar também, né, que a região aqui de Chapecó, ela é, vamos dizer assim, a Babilônia do transporte frigorificado, né? Onde tudo começou, o berço de grandes embarcadores que a gente vê hoje em dia, né? Não só a cidade, mas a região, né? Abrange o meio oeste catarinense, o oeste catarinense, né? Então empresas como hoje, né, a gente conhece como BRF, mas lá Sadia, Perdigão, né, Seara, sim. Foram tudo iniciaram por aqui. Alimentos, exato. Que hoje a Aurora acaba exatamente, né? E a Carrier pela proximidade também, né? A Carrier ela é do Rio Grande do Sul, né? Ela é uma empresa gaúcha, vamos dizer assim, advindo da Springer, né? E aí, então, no Brasil, como nós somos localizados lá, ficou muito perto, muito fácil de acesso. Então, a nossa, vamos dizer assim, o nosso foco geral, Carrier Brasil, sempre foi, né? Começou principalmente nessa região. E que bacana, porque nós conversávamos num outro podcast aí com o pessoal da Volvo, e mencionando, né, Barbieri, como hoje a gente olha grandes transportadores do frigorificado que não são daqui, mas que começaram aqui. Eles estão em São Paulo, mas eles começaram aqui, Chapecó, Xaxim, aqui nessa região. E a Blue é um desses transportadores, então, quase 20 anos, isso, Barbieri? Na verdade, como foi dito, né, o agronegócio, aqui a agroindústria, né, do frigorificado começou aqui na região, mas elas também se expandiram Brasil afora, né? Uma questão até de mercado, então hoje está no Mato Grosso, está em São Paulo, ou também no norte do país, né, que antigamente não existia essas plantas de frigoríficos fora, né, era basicamente o sul que produzia para o Brasil inteiro. Então
isso tudo foi fazendo com que as empresas aqui da região também se expandissem e colocassem pontos de apoio em outros locais. Hoje São Paulo, hoje Mato Grosso, hoje nós temos também no Pará, no caso da Blue, né? Então a gente tem que ter esses pontos de apoio porque a gente tem que acompanhar esse mercado de expansão da agroindústria, do frigorificado, e logicamente o transporte tem que estar acompanhando isso também. Então acho que o pontapé inicial foi aqui na região, de fato, né? E era o que tinha realmente de volume, né? E a Blue, a Barbieri, foi um dos primeiros clientes da Carrer aqui na região. Poucos sabem, mas a gente começou lá com os 1.800, quando ainda a marca era bem desconhecida, né? Porque outra marca que praticamente dominava o mercado, e acabou que a Carrer chegou devagarinho e tal, fazendo um trabalho sério, um trabalho bem estruturado, e foi ganhando então a confiança, né, dos transportadores, e hoje é a marca aí consolidada no mercado, uma marca que tem sinônimo de qualidade e lógico, né, a questão tecnológica que vai ser colocada aqui também, ela é muito importante. E hoje eu acredito que nós estamos muito bem servidos, né, na região, da parte inclusive de tanto comercial quanto de assistência técnica da Carrer aqui na região. E dando continuidade a essa linha de raciocínio, falando um pouco mais de assistência técnica, o pós-venda é preponderante para segunda compra do cliente, né? Ele vai pensar seriamente como é que foi a experiência de compra dele, né, na primeira. O cliente até aceita que o equipamento dê problema, ele só não aceita que fique parado por muito tempo, né? A gente preparou muito bem a nossa rede autorizada nos últimos 8, 10 anos, né? Nós temos 50 autorizados em todo o Brasil, em América Latina tem mais de 80 autorizados. A gente sabe que nossos clientes vão para Chile, para Argentina, então não é só no Brasil que a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar lá fora também. Mercosul, exatamente. Então o pós-venda tem um papel preponderante, né, para o cliente, né, na segunda experiência de compra para ele, né. Eu lembro isso perdão. Não, capaz. Mas como isso é importante, né? Porque realmente tem um amigo meu que ele diz o seguinte: quando o cliente levou o teu produto para casa é que você começou a vender. Porque entra o pós-venda. O lifetime value, né? O tempo que esse cliente vai ficar interagindo com a companhia depende exatamente disso. Por isso que a gente fala muito que o pós-venda, ele não deixa de ser um pré-venda também. Porque não adianta fazer aquela venda ali, vai ter sucesso, tu vai conseguir vender, ok. Mas se, por exemplo, o seu Marcos ficar na mão ali com o carro em determinada região, começar a atrapalhar o negócio, né, da Barbieri e da Blue, não vai ter uma nova venda. Então o pós-venda também é uma pré-venda dos próximos negócios, né? E aí tem uma história muito interessante, quando o Nereu falou que faz 8, 10 anos, né, que começou um foco maior, que lembra, Nereu, nós chamamos um grande executivo de uma montadora de marca de caminhões, né, que vende caminhões aqui no Brasil, para uma palestra lá na Carrer, interna, né, somente para os funcionários. E naquela época, 2013, por aí, eu lembro que a primeira coisa, e essa marca era líder na época, né, e ele falou assim: olha, a primeira coisa que vocês têm que pensar antes de começar a estratégia de vendas é como é que tu vai suportar essa venda, né? Como é que tu vai fazer o suporte ao cliente, principalmente assim como caminhões, o equipamento de refrigeração, ele demanda isso, não somente para uma instalação, mas para uma manutenção, uma revisão, né? Ele também tem um motor dentro, então precisa constante manutenção. E a partir daí nós fizemos uma pesquisa de mercado com vários clientes, Brasil afora, não foi só focado aqui na região, mas envolvendo até norte, nordeste do Brasil, distribuição, transporte primário, uma grande pesquisa de mercado que durou, vamos dizer assim, um ano, né? Não só pesquisa, mas análise desses dados. E aí formulou um dos principais, que a gente chamava de 5 Years Plan, um plano de 5 anos de negócio. E os pilares, os principais pilares era essa: disponibilidade de peça, né? A cobertura de pós-vendas, a cobertura de vendas, claro, também, mas sempre observando primeiro pós-vendas.
E aí também um outro fator importante, que não adianta tu encher de bandeiras, de pins no mapa, se aquelas empresas não conseguirem dar preparadas, né? a qualidade necessária, né, que um transportador precisa. Treinamento. Fizemos algumas consultorias aí com o Sebrae, com empresas privadas também, para prestar essa consultoria a esses novos empresários. Incentivamos nossos principais autorizados a abrir filiais também, né? Fizemos esse trabalho assim de mercado, né? Puxamos isso para nós, né? E falamos assim, ó, essa região aqui vai concentrar tanto, talvez não tenham tanto carro agora, mas daqui uns anos a gente está se preparando com vendas, mas precisamos que tu esteja lá, aguenta um pouco que daqui a pouco vai estar muito equipamento para tu fazer instalação. Olha que revisão. bacana isso, né? Eu sempre faço podcast aqui, Barbieri, e eu sempre vou registrando ao longo, porque eu venho realmente no sentido do aprendizado, porque a gente está trabalhando com grandes empresas aqui, empresas que deram certo. Vários segmentos, né? E olha só o aprendizado aqui. Primeiro, né? Vocês jogaram um jogo de longo prazo, vocês não saíram jogando jogo de curto prazo. E segundo, vocês jogaram uma estratégia de ganha-ganha, porque vocês foram lá e deram suporte para esse empresário que estava representando vocês, auxiliaram ele, fortaleceram ele, acreditando que justamente precisavam dessa rede forte para que o negócio de vocês crescesse forte, né? E deu certo. Como é que está a participação no mercado aí, Wagner? Nós temos 3 segmentos, né? Vamos dizer assim, o primário, que é o equipamento de carreta, né? A gente está aí com mais de 2/3 de mercado, cada 10 carretas que saem no mercado aí, entre 6 e 7 são Carrier. Na parte aí de truques, né? Dos médios, nós temos aí um pouco mais de 40% de mercado, aí é bem pulverizado. Aliás, tem as duas empresas, vamos dizer assim, os importados, Carrier, e mais as empresas nacionais também fornecem para esse tipo de equipamento. E quando a gente vai para a última milha, que a gente chama, né, que é o equipamento de distribuição acoplado, a gente chama o acoplado ao motor do caminhão, que não tem o motor diesel, aí é bem pulverizado. Aí tem dezenas de marcas, mas a gente tem assim já uma constância de pelo menos ali 19, 20% de mercado. E esse trabalho, né, do Nereu, de pós-venda, de vendas, e o meu também, ele acaba sendo facilitado pela qualidade do produto. Então, a gente sempre teve muita tranquilidade em relação a isso, então nós não precisávamos ter uma preocupação assim de o produto não está dando certo. Não, a gente sempre... Sim. Tanto que hoje o nosso carro-chefe, que é o X4 7500, né, hoje, ele fez 10 anos em 2024. Então é um equipamento extremamente consolidado, né? Teve melhorias nesse meio tempo, mas a qualidade que vem com a marca nos deixou mais tranquilo para poder focar nesse tipo de trabalho, que é desenvolvimento de rede, é disponibilidade de peça, entendeu? Então trazer essa confiança para o cliente, porque hoje, como o seu Marcos falou, né, nós não temos, nós não escolhemos rotas, né? Hoje a gente vê um foco muito grande quando a gente fala em carne, né, bovina no Centro-Oeste. Tem muita carga para Pará, para Manaus, para Rondônia. Então, não adianta nós focarmos aqui, São Paulo, se o Nordeste não está sendo bem atendido. Sim. É um mercado gigantesco. E o Brasil é continental por si. A gente já falou do Mercosul aqui, né? Então, é o continente. E falando justamente em outras regiões, a não ser aqui no sul do Brasil, onde realmente começou, nós fizemos um trabalho muito forte, né, com o desenvolvimento da rede no Nordeste, que muitos dos clientes daqui, né, fazem o transporte para o Nordeste. Refrigeração Viena, que é uma das maiores e mais antigas autorizadas do Brasil, expandiu para o Centro-Oeste, para o Sudeste, né, tem uma operação em Jundiaí, São Paulo. Desde 2014, né? Desde 2014. E 2 anos atrás, a gente convidou a Viana para ir lá para Recife. Hoje tem uma operação em Recife justamente para levar a cultura, né, do rápido atendimento. Sim. Porque a gente sabe que os clientes, né, levam uma carga, né, super valiosa, às vezes mais de milhões de reais. Né? Uma carga de picanha, uma carga de salmão, né, não pode ter variação de temperatura. Então tem que ter o autorizado tem que estar preparado tecnicamente, com treinamento técnico, tem que ter peças disponíveis, né, para aumentar cada vez mais a disponibilidade do equipamento, né, e o cliente não sofrer durante o percurso
essa variação de temperatura, que é sensível. E a estratégia está dando certo, né? Porque o Barbieri é cliente há mais de 20 anos, aí pode confirmar que está funcionando, né, Barbieri? Exato, não, cada produto ele tem suas peculiaridades. Se carregar uma fruta é um tipo de refrigeração, se carregar o bovino resfriado, a carga congelado, o sorvete, que é uma temperatura bem mais extrema, então de congelados, né? Então, tudo isso são cada modal, às vezes você tem que ter o equipamento que consegue te atender plenamente nisso. A Carver tem uma linha de produto bastante extensa e que atende todos esses modais, né? Evidentemente que, aliado ao equipamento, existem vários outros fatores que também fazem parte do negócio. Por exemplo, a questão do armazenamento em si, que é o baú frigorífico, né? Então, o baú frigorífico, ele também ele é fundamental nessa parte. Por exemplo, a espessura que você tem da parede do baú, você tem a questão do duto que você refrigera o baú também. Dependendo do caso, ele tem que ser mais longo, mais curto, ele tem que ter mais vazão, menos vazão, né? Então, o equipamento, claro, ele é fundamental, ele é vamos supor, o carro-chefe da refrigeração, mas também tem outros fatores, e inclusive essa questão que foi colocada das cargas, também tem que ter a tecnologia embarcada na questão de software também, que a Carver também fornece, que é toda a parte de telemetria, porque hoje os embarcadores eles pedem o sinal do acompanhamento da carga, então eles sabem a temperatura que está online, né, o tempo todo eles sabem. E se você tiver uma variação de temperatura nesse intervalo que você carrega até você fazer a entrega da carga, se eventualmente por um motivo lá o equipamento parou de funcionar ou alguém foi lá e desligou o equipamento e você teve uma oscilação de energia muito brusca, você pode comprometer a carga e isso vai causar um prejuízo para o transportador. E nesse caso, você tendo o acompanhamento via satélite e com software de leitura, você automaticamente já recebe, né, a tua empresa, o teu pessoal que monitora o refrigeramento, ele já consegue tomar uma ação em cima, seja ele por um problema de operação, seja ele por um problema técnico, né? Ou outra falta de combustível, como já pode até acontecer também, enfim, são vários fatores, mas importante também, que eu falei aí, é ter um conjunto equilibrado. Equipamento, que é o cerne, vamos dizer assim, da coisa, e um bom baú. Então, na hora de você fazer uma análise de mercado, além, logicamente, do equipamento que você compra, você também tem que analisar, porque isso interfere direto, inclusive no consumo, né? Vocês que podem até falar disso, você tem um consumo, ele vai ter que trabalhar bem mais para você manter o frio, né? E hoje, né, seu Marcos, um dos maiores custos, né, do transportador é o combustível, né? Então nós temos soluções aí para realmente, com equipamentos super, nós temos agora o lançamento do 7700, né? É a segunda geração. Já uso ele. Já utiliza. Ele é um equipamento super econômico, né? Para também dar essa confiança, né, para o transportador. O senhor falou também do tipo do baú, que o equipamento até lhe compensa, às vezes, uma fragilidade do baú, né? Mas aí vai o consumo, né? Vai o consumo de combustível. Exatamente. São detalhes bem importantes, né? A gente sempre fala, né? O equipamento, o conjunto, né? Equipamento mais baú, ele não serve para refrigerar a carga, vamos dizer assim, para fazer a carga ficar congelada, por exemplo. Ele serve para manter a temperatura da carga, né? Então, por exemplo, tem que ser carregada na temperatura correta, o conjunto vai fazer esse trabalho, né? Mas é muito importante essa questão do isolamento, né? A gente tem um ótimo trânsito assim com vários implementadores, são nossos parceiros há muito tempo. Muito do que a Carrier também tem hoje, a gente deve também essa parceria com eles. Mas a gente vê muito isso, assim, no momento que tiver um problema o equipamento, quem vai segurar a bronca é o isolamento da carreta, né, seu Marcos? É o que vai dar tempo da gente conseguir fazer o conserto de uma máquina ali, né? Temos aquele tempo, hoje em dia o embarcador, e com razão, ele está cada vez mais exigente na questão de temperatura, né? As faixas de temperatura estão cada vez mais restritas, né? Sim.
tu não pode passar muito do frio para não queimar uma carga, tu não pode transportar menos para não descongelar total, então é muito rígido. E nada melhor do que o sistema realmente, né, de remoto para poder controlar isso, com alertas, alarmes e qualquer coisa que pode prevenir uma perda de carga. E o ajuste, ele pode ser feito remoto também ou fica na mão do motorista isso? Como é que funciona? Todo ele pode ser feito remoto, né? Chamamos de two ways, né? São 2 caminhos. Tu pode receber informação e tu pode mandar informação, né? Tu pode programar a máquina, tu pode daqui a pouco mudança de rota, ele entregou lá e está trazendo uma outra carga totalmente diferente, pode alterar. E olha, hoje nós fizemos isso já remoto. Então, por exemplo, se eu estou lá no Chile carregar, por exemplo, pera é 7 graus positivo. Eu já acerto aqui da minha base, coloco lá 7 graus, o motorista nem põe mais a mão no equipamento. Então ele sai de lá e vai entregar e a gente monitora a carga já no período todo, já sem a interferência do próprio motorista. Ele vai ter que cuidar, inclusive, até a questão do combustível. A gente já também tem um medidor de combustível, porque muitas vezes o cara fica preso na aduana, por exemplo. Sim. Aí quando de repente chegou lá, terminou o combustível. Você não sabe, você tem que ter um medidor de combustível porque o combustível, para quem não sabe, o combustível do equipamento ele é um tanque à parte, ele é separado, não é o mesmo do tanque do motor do veículo. Então, esse conjunto ele também tem que ter um medidor para você também não ficar sem o combustível. Aí, de repente, como eu falei, pode parar, né, de funcionar o equipamento, deu problema, não, vai ver, está sem combustível. Então é isso também, então são muitas anuências que você tem que monitorar tudo à distância e gerar alertas e gerar ações preventivas para que isso não aconteça. E acabou aquela história então que se dizia muito, Barbieri, e eu tenho interesse, vou fazer um corte nesse ponto do podcast, porque eu tenho um interesse claro aqui, né? Aquela história que o motorista tem que ir lá e fazer sucção de combustível do tanque do caminhão para o tanque do equipamento, porque acabou. Então hoje tudo isso é monitorado, você consegue mandar lá, abastecer tudo. Sim. Não tem esse negócio mais, né? Não, pode ser em questões extremas, né? Que o cara está, por exemplo, numa nevasca lá no meio do Chile, por exemplo, que eventualmente terminar o combustível não tem como chegar lá. Aí você vai ter que fazer esse sistema, vamos dizer assim, antigo, extremo, né? Mas são questões extremas. Em geral, você já sabe de antemão que vai terminar, eu tenho mais 3 horas de combustível aqui. Sim. Então você tem que tomar uma ação preventiva para você pedir. Agora, em aduana, que era muito comum acontecer isso, que daí aduana, então você pode já pedir, o cara já traz o combustível e já abastece, né? Então, você vê que isso hoje é um negócio que a tecnologia, né? E aí vai, né? Com o pessoal que está da carga, por exemplo, da tecnologia de você ter esse tipo de informação. E, inclusive, até que você estava comentando antes, Wagner, sobre a questão da faixa de temperatura, que ela é cada vez mais estreita, só para ter um exemplo. Então, você pega a carne bovina resfriada. Você tem lá o -1, 0 e +1. Você tem que ficar nesse intervalo no máximo. Porque se você colocar 2 positivos num determinado tempo, a carne pode chegar no cliente já melada, porque quando ela é quente, ela mela. Sim. Então, 3, 4 dias, que é o tempo de transporte, dependendo da região, você vai melar a carne, você vai chegar lá na hora que você vai comprar lá no açougue, lá no mercado, você vai ver a carne melada. E se você colocar 2 negativos, ela cristaliza. E ela cristalizando, ela fica preta. Você vai ver a qualidade da carne já diferente no mercado. Então, você vê quanto é a exigência que você tem. E aí vai de você ter equipamentos bons, né? E aí também o embarcador, ele precisa valorizar isso. Quem tem equipamentos bons, quem tem uma tecnologia melhor, porque a gente vê muito aí que chega aí o embarcador embarcando, você passar um carrinho de picolé, às vezes ele vai lá e coloca o produto dentro, né? Com todo o respeito, mas é verdade isso, né? E às vezes ele não valoriza o cara que tem um produto, um 7700 da Carra, que é um produto de altíssima tecnologia, que ele tem todo um software embarcado, que ele tem uma retaguarda lá de gente olhando por isso, que ele tem uma assistência técnica se o seu equipamento vai dar problema, ou eventualmente. Então isso tudo tem que valorizar, infelizmente ainda, né?
ainda às vezes não tem esse valor agregado. Então a gente gostaria que isso revertesse, né? Mas, claro, os embarcadores grandes, eles já enxergam isso, ainda não agregando o valor, mas pelo menos eles enxergam a qualidade do produto e do equipamento. E isso, inclusive, essa valorização no investimento, novos equipamentos, novas tecnologias, é um dos pontos que a gente vai ter no painel de hoje, às 17h30, onde a gente vai falar da logística 4.0 em Santa Catarina. A gente está chamando indústria, as logtechs, está chamando o governo, todo mundo para compor esse diálogo e valorizar, sim, como foi dito aqui, né, os bons equipamentos, o investimento nessa tecnologia. E, poxa, eu confesso que há duas coisas que vocês disseram aqui. Uma, que o motorista não precisa mais regular o frio, e outra que agora, então a aduana acabou essa história de ficar fazendo sucção de combustível. Só aí já, essa tecnologia para mim já está valendo, porque em processo trabalhista isso aí é um fantasma, tá? Talvez vocês são da indústria não entendam, mas o transportador aqui entende, né? Sente na pele, né? Vem todo o processo trabalhista, vem lá com essa historinha que o motorista não pode dormir, não pode se afastar do caminhão, porque ele tem que ficar a cada pouco ligando o equipamento e desligando, porque se ele não ligar, vai estragar a mercadoria. Se ele não regular a temperatura, vai estragar a mercadoria. A tecnologia desses equipamentos hoje, ela é impressionante. Assim. Quem não conhece muito o mercado aqui de equipamento, né, até mesmo as carretas também, é algo assim meio parecido com o setor automotivo. Tem tecnologia muito de ponta mesmo, né? Então, como o Sr. Marcos falou, né, a exigência está muito grande, né? Hoje, sim, o equipamento nosso, por exemplo, ele pode se manter no 10º, sei lá, 3,3 graus. Só que quanto mais exigente tu é com a temperatura, claro, melhor a qualidade, mais seguro vai ser o transporte. Sim. Mas também, em compensação, existe o consumo, né? Vamos dizer assim, quanto mais preciso ali, tu não tem aquela sobra, né? Tu vai utilizar ele, tá sempre ligado, sempre, vamos dizer assim, mandando frio, né? Como a gente fala. E eu acho que a gente tem ainda muito, né, para evoluir em relação até conhecimento mesmo, né, sobre cadeia do frio. A gente vê ainda alguns exageros assim, né, seu Marcos? A gente vê tendo que transportar, por exemplo, mercadorias aí a menos 25 no contínuo, né, que não teria essa necessidade. Não tem lógica. Isso, né? Então, assim, algumas coisas, assim, nós temos vamos dizer assim, dentro da empresa, dentro da Carrier, nós temos uma pessoa específica que, vamos dizer assim, que visita clientes, visita embarcadores, visita grandes empresas que geram cargas para os nossos transportadores, né, para trazer essa linha fina, tênue, assim, né, para trazer as pessoas mais para a realidade. Porque na cabeça do contratante, muitas vezes, ele quer o perfeito, né? Ele quer o melhor, a carga dele exato, tocável, né? Sendo que, vamos dizer assim, tu consegue ter qualidade, manter 100% a qualidade, com vamos dizer assim, com uma configuração melhor do equipamento. E hoje, toda essa parte de controle de consumo, que nem comentaste, né, que o motorista tinha que ligar, desligar de noite. Não, isso tudo hoje é automatizado. Tu programa de acordo com temperatura externa, de acordo com o tempo mínimo que ele tem que ficar desligado, ligado, tudo isso é configurável. Sim. Né? Então, o motorista realmente, hoje ele não precisa olhar para o equipamento, assim, bem dizer, porque muitas empresas hoje já têm uma torre de controle, já tem pessoas, ao invés de estar ligando para o motorista todo dia, né? Opa, tudo bem? Como é que está aí? Como é que está o equipamento? Tem algum alarme? Dá uma olhadinha. A gente ainda vê muito tira uma foto, né? Tirar uma foto da temperatura. Tira uma foto, né? E aí tu vê uma pessoa cuidando de 20 equipamentos, 30 equipamentos. Entendi. Com o sistema, o nosso é o Lynx, né, por exemplo, tu consegue monitorar toda a frota. E aí tu vai programar lá, eu quero saber um alarme de mudança de faixa, eu quero saber um alarme se a bateria perder amperagem. Tu não precisa ir lá ver, ele vai te trazer qualquer não conformidade o sistema acusa. Eu acho legal essa questão aí, Wagner, até importante, que tu colocou ali da questão do automático e do contínuo, né? Talvez até o ouvinte não conheça bem como é que funciona isso. É bom até que vocês são da área técnica explicar, porque o equipamento ele tem duas formas, né, de você trabalhar, o automático e o contínuo. Então isso, dependendo do equipamento, isso faz uma diferença enorme, né?
né, na economia do combustível, e às vezes a falta de conhecimento do embarcador, ele perde uma faixa de temperatura, que você citou agora há pouco, aí, de menos 25 no contínuo, que não faz sentido. Com os equipamentos que tem hoje, ele consegue entregar a carga, né, de uma maneira perfeita, sem perder qualidade, absolutamente, entregar ela dentro das conformidades, porque tem tecnologia para isso. E às vezes o pessoal, por falta de conhecimento, acabam pedindo coisas que não tem sentido. Eu seria até que vocês comentassem isso, né, que vocês são mais técnicos, até é mais importante citar isso. Eu acho bem importante essa parte aí. Vamos dizer, os dois principais modos, né, de condução do equipamento de refrigeração é o contínuo, onde o equipamento fica 100% do tempo ligado, né, colocou lá uma faixa, lá, a gente chama de set point, temperatura padrão menos 18, por exemplo. Aí o nosso equipamento ele vai colocar toda a força dele para baixar a temperatura, a gente chama de pull down nesse momento. Sim. Quando ele estiver chegando lá no menos 15, menos 16, ele já começa a diminuir potência, né, ele vai, vamos dizer assim, muito, talvez para o público mais leigo, bem trazer como se fosse um ar-condicionado numa sala, ele vai começando a diminuir a potência, até chegar no menos 18, ele vai ficando 100% ligado. E aí, dependendo da configuração, por exemplo, nós temos algumas cargas bem sensíveis, né, que tem que estar quase no décimo, ele vai ficando regulando. Se está caindo um décimo, ele liga um pouquinho mais, ele é mais forte e assim vai. Fica como e ele vigia sempre fica, e ele pode configurar, ele pode oscilar 1 grau para cima, 1 grau para baixo, 2 graus para cima. Aí tem o start-stop, o automático, né, como a gente fala aqui, que no momento que ele atinge essa temperatura, né, ele está lá menos 18 é o set point, ele chegou a menos 18, menos 19, aí ele desliga, mantém aquele frio por um tempo, tu também consegue regular, ele vai segurar até quanto? É menos 18, ele pode, menos 17 ele já liga de novo, menos 15, tranquilo, ele liga de novo, menos 12, ele pode ter essa mudança de faixa. Então, e hoje a Carrier tem tecnologia para ter os dois, vamos dizer assim, tu pode ser contínuo durante um período, aí tu pode configurar, vamos dizer assim, que a partir à noite, por exemplo, que na maioria das vezes é muito mais ameno, né? Tu pode configurar para que, atingindo uma temperatura externa aí de 20, da temperatura ambiente, né, de 22 graus, 23, ele passa para automático. Entendi. Então, assim, a carga fica 100% segura. E aí, essas horas, pequenas horas ali que o transportador ficou, o equipamento ficou no start-stop ou no automático, ele já traz uma diferença de consumo muito grande para o transportador. E isso é muito importante porque não é só o consumo. A partir de 2026 a gente tem que estar de olho também no tal do crédito de carbono, né? E quanto a gente emite de CO2 e tudo isso aí. E eu acredito que essa mudança de contínuo para automático também vai influenciar bastante nessa emissão, né? Então, tudo influencia, é muito... né? Nós até falando do 7700, né? Hoje a fábrica da Carrier é na Georgia, em Athens, né? Lá nos Estados Unidos. Então a Carrier ela sempre está preparando o equipamento para poder atender as normas rígidas, né, que é da CARB lá, que é um órgão muito forte nos Estados Unidos, da Califórnia. Então a Califórnia hoje é um estado extremamente exigente em relação a emissões. Então todos os, vamos dizer assim, os equipamentos da Carrier, todos os equipamentos de refrigeração que entrarem no estado da Califórnia tem que estar dentro dessa norma, né? E hoje o 7700, né, ele atende essas normas justamente para fins de pegada de carbono, ESG, emissões de poluentes, é quase nível zero, né? Vamos dizer, a gente está falando do motor diesel, sim, mas a tecnologia que tem nesses equipamentos, como eu falei anteriormente, é tanta que a gente consegue trazer quase uma emissão zero, vamos dizer assim, mesmo sendo diesel normal, vamos dizer assim, né? Um S10 aí que a gente vê nos postos. Sim, sim, sim. Sem falar na questão também dessa parte da economia, na parte do elétrico, que a Carrier também tem o motor que é híbrido, né? No caso, que é combustão e também elétrico, né? Que acho que é 8500, não é isso? Isso, 8500. Então tem 8500 também. Então tem essa linha também que você, quando tiver parqueado ou estacionado, né, você consegue ligar na energia elétrica, desde, claro, tem a disponibilidade da energia por parte do embarcador ou
numa aduana ou eventualmente mesmo num cliente que tenha tomada lá para você ligar, né? Então isso é bem importante também, né? Isso é um sonho, né, seu Marcos? Nós temos aí desde 99, que foi essa tecnologia do Vector, né? Foi implementada, trouxemos para o Brasil aí... 6.000, acho que é. Final dos anos... 6.500. 6.500. Final dos anos 2008, 2009 ali. E a discussão é sempre a mesma, né? Estrutura. Sim. E aí vem carros elétricos, e a discussão é sempre a mesma, estrutura. Então, mas assim, a gente sempre disponibilizou essa possibilidade do transportador, né? Chegar, ter uma tomada, às vezes dentro da empresa, às vezes fora. Algumas operações são dentro de aeroportos também, né? Medicação, então põe na tomada. Então isso, claro, é emissão zero. Para o transportador também a energia elétrica é muito mais em conta que a combustão que o diesel tradicional. Então, e hoje, né, o nosso equipamento, tanto o Vector HE quanto o 8500, independente da fonte de energia, se é elétrica, se é diesel, eu brinco até, se for uma mina de carvão ali, ele vai funcionar, porque ele é 100% elétrico, ele funciona a partir de um gerador, né? Na época que a Carrier fazia parte de um grupo UTC, que tinha empresas de fazer motores de avião, helicópteros lá, eles produziram um gerador pequeno de alta capacidade, então que toda a energia feita por motor diesel do equipamento, ela é concentrada nesse gerador. Então toda a função desse equipamento é através desse gerador. Ele é o pulmão principal ali, entendeu? Tecnologia de aviação num equipamento de refrigeração. Exatamente. A gente sempre teve essa grande vantagem, né, de ter grandes empresas nos grupos que nos forneciam esse tipo de inovação. A Carrier por si só, né, Nereu, ela já é uma empresa pioneira. O grupo das empresas que faziam parte eram de inventores. Então a Carrier, o Willis Carrier inventou o ar-condicionado. Então, assim como tínhamos a Otis, né, no grupo, que era o inventor da escada rolante lá, do elevador, né? Então tínhamos assim algumas questões muito interessantes para isso e soubemos aproveitar isso para trazer para os equipamentos. Inovação no DNA, então. Exatamente. E voltando aí ao que o seu Marcos falou da questão de economia, nós trouxemos duas novidades para a FETranslog. Uma novidade é garantia de 4 anos. Né? A garantia normal é 1 ano, né, do equipamento e 2 anos de compressor e motor. E agora estendemos para 4 anos de garantia o equipamento, em função da confiabilidade que a gente tem no equipamento, que vai trazer uma economia melhor para o cliente. E outra novidade é a questão de revisões com 40% de desconto que a gente trouxe. Tá? Troca de óleo e filtro. Os transportadores estavam pagando em média para trocar óleo e filtro R$ 1.300, R$ 1.400. A gente fez uma redução drástica, né, de 40%. Hoje a troca de óleo e filtro fixa, né, por tempo indeterminado, R$ 925. Justamente pensando Então é por isso que o stand está lotado toda hora que eu passo lá na frente. Sem dúvida. Então agora estou entendendo. Tá bonito de ver, né, cara? Tá bonito. Ontem, 11h30 da noite, lotado de cliente, a gente acha muito legal. Acho que é importante dizer, né, não é porque a gente está na feira que é durante a feira somente isso. É por tempo indeterminado, é importante dizer isso. Sim. Então, seu Marcos, imagina, quantidade de carro que o senhor tem na frota. Vamos pegar um número baixo aqui, 100 equipamentos na frota, fazendo 2 revisões por ano, né? Poupando aí R$400 por revisão, que dá de economia no ano, né? Sim. E aí é importante ressaltar, essas iniciativas da Carrier, ela vem de encontro a uma ideia que a gente já teve um tempo atrás, o Nereu teve essa ideia, na verdade, né, Nereu? De facilitar para o nosso transportador acesso a essas peças, né? De grande giro, né? Então não é só hoje o filtro, né, Nereu? A gente também está pensando em outras, né? Tantas peças. A gente sabe que o custo de manutenção para o transportador é bastante elevado, né? Então, pensando nisso, a gente está reduzindo cada vez mais o custo das peças. A gente tem 95% das peças são importadas dos Estados Unidos ou da China ou da Europa.
Então a gente está desenvolvendo aqui no Brasil fornecedores homologados pelos americanos para justamente reduzir o custo dessas peças. E a redução de custo, nosso transportador gosta, né, Barbieri? Exatamente. E o legal disso é que você pega a peça original e ela é autorizada, Garantia. né? Garantia. Porque muitas vezes a gente, né, alguns transportadores querem economizar, acabam comprando filtro de má qualidade, aí acabam causando, né, problemas no equipamento em função do diesel. Hoje a gente sabe que nós temos essa dificuldade, isso não é novidade para ninguém, né? Então, se você tem algum filtro de má qualidade também, você também tem esse problema também. Então é importante isso, essa iniciativa da Carver, né? E realmente você pega a peça original. Então faz toda a diferença também, até na durabilidade, né? Porque você pega um filtro aí, o filtro vamos dizer assim, compatível, mas que não é original, você tem que trocar 3 vezes por ano, né? Esse você troca 2 vezes por ano. Então, na verdade, o barato vai custar caro, né? Além do tempo que você perde, né? Exato. Porque não é só você trocar o filtro, é o tempo, parar o caminhão, ir lá, às vezes tu tem que deslocar, ir até no local para você trocar. Então, às vezes o cara só olha o preço da peça. Mas não é só o preço da peça. Tem todo um processo. Então eu parabenizo aí a Carver pela iniciativa, acho que é isso aí mesmo, tem que ser criativo para que o mercado e o transportador também enxergue isso como um valor, né, na hora da compra também, né? Imagina, né? E não é só para equipamentos novos, é para a frota lá antiga, né? Sim. Troca de óleo é constante. E é um projeto grande, né? Um projeto de 2 anos, né? Não é algo assim que a gente vai aqui, desenvolve, não. Tu tem que desenvolver o fornecedor, ter reuniões, ele tem que entrar dentro de uma política de compliance da empresa, sim. É bem burocrático, né? Além da fase de teste, né? Então, para a gente poder lançar uma coisa assim, é muito trabalho, né? Muitas horas, né? De trabalho. Não é mudar o vento, né? As coisas têm que ser planejadas, organizadas e fazer acontecer. E a gente quer tirar essa imagem que às vezes nossos clientes têm de o serviço não autorizado é muito caro. Então a gente quer tirar essa imagem para o cliente ter uma segurança fazendo revisões dentro da concessionária, tenha garantia. Garantia em todo o Brasil. Mas isso aí então é tabelado para o Brasil inteiro. Qualquer revenda Carver do Brasil, seja a Viena, ou seja qualquer outra, você vai pagar R$925. Então isso é bom até, né, porque divulgar isso, deixar bem claro, porque às vezes, é que aqui o ICM é mais caro, aqui o ICSS não sei o quê, daí tu vai ver, aqui o mecânico custa mais, o outro custa menos, né? Então, mas é importante isso, que a Carver está dizendo, é tabelado e é isso, pronto. Então isso é bem importante que seja bem claro em relação a isso, né? Legal. Que bacana. Mas, meus queridos, a gente começa a bater papo, o tempo vai passando e eu sei que passa rápido. Nós temos um compromisso já aí na sequência. Eu gostaria para a gente finalizar, deixar aí o Wagner, o Nereu, fazerem suas considerações. O que a gente pode esperar no futuro da Carver? O que a gente pode esperar aqui na FETranslog aí em relação à parceria Carver e FETranslog, que sempre estiveram aí com a gente. E depois o Barbieri aí faz as considerações também em nome da feira. E a gente já vai finalizando por aqui o nosso podcast FETranslog. Eu gostaria de agradecer, o 2º ano como patrocinador da FETranslog, e a gente se sente lisonjeado por estar participando e agradeço mais uma vez aí pelo convite aqui, podcast. Nós que agradecemos a confiança aí, estar com a gente sempre. Ter uma marca com o peso da Carver, pra gente é uma honra, né? Legal. A FETranslog para nós, né, nós estamos em casa, assim, né? Então toda a equipe diretiva, todo o comitê, assim, a gente se sente muito em casa. São clientes que nós conhecemos, visitamos, convivemos há muito tempo, né? E com certeza estaremos na próxima edição, já confirmo aqui, Alberto Toso, estaremos aí com certeza, aí já pode renovar para nós aí para a próxima. Essa feira aqui, ela é extremamente importante. Ela acho que desde o início da primeira edição foi um divisor de águas aí para negócios, para business, né? A gente tem outras feiras também importantes, mas essa aqui é muito segmentada. Ela é muito importante. Eu acho que isso vale um parabéns assim para as empresas que se uniram, né? Muitas delas, inclusive, são concorrentes no seu trabalho, mas se unem em prol do todo, né?
É isso que a gente vê o trabalho, né, feito pelo Citran, pelas federações, né, que trabalham em prol do todo. Claro que lá na ponta, cada um tem seu jeito, cada um tem seus clientes, né, mas o importante é esse todo estar protegido. E a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de situação para poder, ali na frente, a gente olhar, olha quanto a gente progrediu, né? Exatamente. E esse papel da FETRANSLOG é essencial, né? E a Carrier, como uma empresa que já está também desde a primeira edição, ela fica muito orgulhosa, muito honrada de estar presente, né? De estarmos aqui trazendo as nossas novidades, trazendo, vamos dizer assim, uma solução importante para o cliente que está toda hora ali, que a gente conversa, a gente convive, né? É fundamental estar aqui. Bom, e a casa é de vocês, né? Obrigado. Então, eu quero também, né, agora como um dos coordenadores da feira, né, em nome do presidente Valberto, né, agradecer a Carrier pela confiança e também pelo patrocínio desse ano, já manifestando também para 2027, né, então Carrier é de fundamental importância para sucesso também da FETRANSLOG, né. Espero que vocês, e aliás, pelo que a gente tem visto, né, desde a abertura da feira, está muito movimentada, os estandes estão, você mesmo falou, às 11 horas da noite já estava lotado ainda, isso nos dá uma satisfação muito grande, que vocês fiquem satisfeitos, e quando as coisas acontecem, com certeza o sucesso e a garantia para a próxima edição já é certa, né? Então a gente agradece a vocês aí, e estamos à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem também da comissão organizadora, a gente está à disposição. Nós encerramos então mais um podcast, Carrier e FETRANSLOG. Obrigado, Wagner, obrigado, Nereu. Obrigado. Um abraço aí a todo o grupo Carrier e esperamos vocês na próxima, com certeza. Obrigado.